E aí, turminha, tudo bem com vocês? Frase bonita: aonde meus pés não chegam, meus joelhos me levam em oração. Olha que frase legal. Em tempo de coronavírus, o que temos que ter é esperança. Dias melhores virão. Isso tudo vai passar. Tudo bem, pessoal? Quem vos fala é o professor Fábio. Exatamente. Estamos aqui em uma aula de História. E vamos trabalhar hoje o assunto movimentos emancipacionistas, que é um assunto super legal, tá? Vamos dizer assim, o Brasil teve as rebeliões coloniais, inicialmente na época da colonização. Essas revoltas, elas não tinham a intenção de separar o Brasil de Portugal, eram reclamações pontuais. Aí teve os movimentos emancipacionistas, já num grau diferente. Aí a turma já está mais insatisfeita, tal, está querendo a separação. Exatamente são essas revoltas que a gente vai trabalhar com vocês. Vamos começar aqui, até por ordem cronológica. Aqui embaixo, tá? A região sudeste, em azul, Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, ano de 1789, vamos falar a respeito dela. Acima você tem a Bahia, oxe, terrinha boa, tá? Onde tem a Conjuração Baiana em 1798, ok? Vamos falar dela também. E acima, em Pernambuco, terrinha muito boa também, a Revolução Pernambucana de 1817. Então, são essas três revoltas que a gente vai estar trabalhando com vocês aí, tá? Vamos falar um pouquinho da Inconfidência Mineira, vamos começar por ela, certo? Então, vamos lá. A Inconfidência Mineira, ela ocorre em Minas Gerais, como o nome já diz, na cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, exatamente, no final do século XVIII, 1789, período em que a produção aurífera vinha em plena decadência, tá certo? Só que Portugal não aceitava muito o Brasil enviar para Portugal, tinha que ser enviada sem arrobas, né? Uma quantidade menor. Então, aquilo que vinha faltando anualmente era anotado e havia grande ameaça da cobrança da derrama. E a derrama era uma cobrança de forma violenta. Então, essa era a grande preocupação que havia na região das Minas Gerais, essa cobrança mais intempestiva, tá? Os intelectuais locais organizaram uma tentativa de emancipação de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Veja bem, gente, vamos também botar os pés no chão. A Inconfidência Mineira, até por ocorrer no interior do país, uma época que a dificuldade era enorme, onde nem todo mundo se sentia brasileiro, tá? Então era difícil o movimento ali separar o Brasil inteiro de Portugal. Não tinha esse pique. Então a intenção qual que era? Separar Minas e separar o Rio de Janeiro, tá? Os ideais da Inconfidência tinha inspiração nos Estados Unidos, que havia se tornado independente em 1776. Então, lá era uma república, tá? E valia bastante aquelas ideias do Locke, né? Se está descontente com quem te governa, você tem amplo direito de você se revoltar, né? Pensamento iluminista aí. Então, o movimento da Inconfidência pregava o quê? O incentivo à industrialização, fundação de universidade em Vila Rica, ideais republicanos. E aí a questão da escravidão era uma questão não muito resolvida, não foi abordada. Até para você trazer os escravistas para o movimento, se você levanta a bandeira do fim da escravidão, você ia ter problema. Então vamos resolver primeiro a separação, depois a gente conversa lá na frente sobre a escravidão. A ideia mais ou menos talvez fosse essa, tá? Foi criada uma bandeira para o movimento. Olha que bandeira bonita. O Libertas Paeseratamen, liberdade ainda que tardia, tá? E o movimento teve lá os seus líderes. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga, o padre Rolim, e no meio do movimento, quem que estava lá? Quem? Ele, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, tá? O movimento poderia ter alcançado um sucesso talvez melhor, tá?
não foi um movimento popular, tudo ainda estava na trama, o povo seria chamado a participar no último momento. Os inconfidentes se reuniam entre si, traçavam as estratégias, e no momento em que fosse anunciada a questão da derrama, exatamente é esse momento em que o movimento seria deflagrado, tá certo? E o problema é que é o seguinte, tinha um cara dedo duro. Pois é, tinha. Joaquim Silvério dos Reis, que devia uma grana para o governo das Minas Gerais, em troca do perdão das suas dívidas, ele entregou uma lista com os inconfidentes. Ele entregou para o Barbacena, que era governador na época lá em Minas Gerais, tá certo? Com a lista na mão, o Barbacena foi atrás dos inconfidentes, acabou prendendo-os, vamos colocar assim, tá? A maioria acabou sendo convidada a partir para exílio. Houve 5 condenações à morte, mas o único que acabou sendo executado de fato, talvez para servir aí como um bode expiatório, foi o Tiradentes. Né? Dizem as histórias que ele assumiu a culpa, aquela coisa toda. Outros falam que ele era pobre, pobre, pobre de maré, maré de si. Não era. Tiradentes tinha escravo, Tiradentes tinha propriedade, talvez não fosse um dos mais ricos, mas ele tinha uma situação de vida pelo menos razoável, tá? Então tá. O Tiradentes ele foi enforcado, certo? A casa dele foi arrasada, o chão todo salgado e seus descendentes considerados infames. E a cabeça dele foi raspada. A gente tem aqui 3 imagens do Tiradentes, tá? A primeira é como possivelmente ele era, questão de barba grande e cabelo grande não era uma coisa permitida, cavalaria, alferes, aquela coisa toda, no máximo um bigode. A segunda imagem é a imagem do Tiradentes, que é passada para a gente nos livros aí e tal, como a gente conhece, e a terceira é uma possível imagem do Tiradentes quando ele foi enforcado, tá? Nós temos essa situação aí. O Tiradentes, tá? Ele é lembrado coletivamente de formas diferentes e conforme o momento histórico que o Brasil viveu. Na época da colônia e no período monárquico, tá? Ele era um indivíduo que participou de um levante emancipacionista que fracassou, tá? Mas quando a República é proclamada em 1889, precisava encontrar alguém ali dentro da história que tivesse esse perfil de republicano, de herói, aquela coisa toda. E aí, o Tiradentes foi utilizado nessa criação dessa imagem, certo? Então, ele passou a ser visto como herói, a imagem dele aproximada de Jesus Cristo, tá? E já no ano de 1890, o dia 21 de abril, foi oficializado como feriado, perdão. O Tiradentes acabou se transformando em um mártir, tá certo? Então, é isso daí, né? Nós temos a imagem aqui do Tiradentes esquartejado, essa imagem é do Pedro Américo. Aqui dá para ter uma ideia legal da aproximação da imagem de Tiradentes com a imagem de Jesus Cristo. Ok? Ok. Um outro movimento importante que teve foi a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, em 1798. E foi uma rebelião mais popular, tá? Por que a revolta acontece? Então, vamos lá. Salvador deixou de ser a capital do país. Então, isso faz com que Salvador perca algumas coisas, tá? Ela vai passar por maiores dificuldades econômicas. Ela perdeu privilégios, recebia menos recursos, e os impostos, gente, tá? O imposto é um problema até hoje, né? Não sei aonde é o fim do poço, mas imposto é uma coisa que só sobe, raramente desce, né? Não seriam ocasiões aí excepcionais, né? Então, 1797, 1798, o clima em Salvador já era ruim, né? Algumas revoltas, alguns saques já estavam acontecendo. Um ano antes do acontecimento, no mesmo ano antes de acontecer a revolta, era comum saques, armazéns, tipo de coisa assim. O movimento também foi inspirado na independência americana, nos ideais da Revolução Francesa, tá certo? E aí, você tinha a loja maçônica Cavaleiros da Luz, tá certo? E a gente tem aqui um panfleto que foi utilizado na época, cartazes, panfletos que foram espalhados ali pela cidade,
tá? Então, você tinha lá a maçonaria, que foi bastante presente no movimento, e assim foi. E diz a história aí que na entrega de panfletos, conscientizando a população da urgência de mudança, aquela coisa toda, né? Foi entregue alguns panfletos na porta da igreja. E aí, quem entregou foi preso, acabou delatando o movimento, e aí o governo põe suas tropas lá e o movimento acaba sendo debelado, tá? E foi debelado logo no início, né? A gente tem aqui alguns líderes do movimento, a ideia era proclamar a independência e estabelecer uma república popular. Então, líder, temos aqui Alfaiate como João de Deus, tá? O Manuel Faustino, e aqui nós temos a população mais pobre que esteve presente no movimento, tá certo? A questão de abolição da escravidão também não foi bem resolvida. Os mais pobres foram enforcados, os membros da maçonaria foram preservados. Aí a gente vê que até na hora de punir, né, como que tem essa separação, não é verdade? Estranho, né? Pois é, mas isso aqui é um pouquinho de Brasil, ia. Pois é, né? O outro movimento, a Revolução Pernambucana de 1817, tá? Foi um movimento melhor elaborado, que foi mais além. A gota d'água para acontecer ocorreu em Pernambuco, se alastrou ali pelo Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte e a região de Alagoas também foi contemplada, também participativa, tá? A gota d'água foi a elevação de impostos para custear a presença da corte portuguesa no Brasil. Então, esse movimento já ocorreu quando Dom João estava aqui no Brasil. O movimento foi encabeçado pelas classes populares e médias, e a ideia também é criar uma república, com sede em Recife. Então, a província de Pernambuco foi tomada. E aí, o que acabou acontecendo? Qual que era a ideia do pessoal? Liberdade religiosa e de imprensa, diminuição da carga tributária. Eles reclamavam muito da taxa de iluminação pública, tá? E dos impostos sobre o algodão, e o produto estava em crise também, né? O pessoal criticava a nomeação de portugueses para cargos importantes na província, e tinha uma certa discussão, depende de autor, depende de livro, sobre a criação de uma igualdade entre os cidadãos, mas isso é uma coisa mais discutível, tá? A abolição foi discutida, mas também foi uma coisa também que não foi adiante. Não era muito legal, tá, discutir isso daí, porque você perde apoio de quem tem uma condição melhor. Então, essas coisas ficam para o segundo plano, ok? Então, tá. Bom, essa luta, a Revolução Pernambucana ultrapassou o caráter conspiratório, então ela foi além, certo? E interessante que teve muitos padres no movimento. Então, como líder, nós temos Domingos José Martins, tá? E tem também o padre João Ribeiro. Essa aqui é a imagem do Domingos José Martins. Houve desentendimento internos, onde você não tem união, onde você discute muito, onde a coisa não vai legal, onde não existe um acordo entre quem comanda, isso aí acaba enfraquecendo o movimento. Foi o que aconteceu, facilitou a reação das tropas do governo, que acabou derrotando os revoltosos, tá? Principais líderes foram presos e executados. E só para lembrar, Pernambuco, gente, sempre foi um estado aí meio que barraqueiro, tá? A história já fala sobre isso, Guerra dos Mascates, depois vai vir a Revolução, a Confederação do Equador, e por aí em diante, tá? Então, esse foi uma, uma aula, acho que interessante, né? Legal, e mostra um pouquinho da situação do Brasil como era, tá? Nos fins e tempos coloniais. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Professor Fábio Pérez, à sua inteira disposição. Um abraço, pessoal. Até a próxima.